seja o teu nome, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Pelo teu Espírito, Senhor, que toca no nosso espírito, que faz ser um contigo, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar, por aceitar, Senhor, a nossa oferta de louvor, de adoração. Nós te damos graças pelas maravilhas, Senhor, que tem feito nas nossas vidas até o dia de hoje, Senhor. Que teu amor se resplandeça hoje aqui, Senhor, em cada vida, cada coração. Cada um, Senhor, que te ama, Pai, e vem aqui nessa noite e ergue as suas mãos e abre a sua boca no desejo de te adorar. Adorar o Criador de todas as coisas, aquele que é bendito e santo, aquele que vive e reina para todos sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua oferta na cruz do Calvário em nosso favor, Senhor. Obrigado por cada um que tu trouxe aqui nessa noite, Senhor. Escolheste a dedo, Senhor, cada um, para vir ouvir uma porção da tua palavra e com o coração aberto, Senhor Deus, receber algo direto do teu trono, por causa da tua palavra, do teu amor e da tua misericórdia. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pode sentar-se, por gentileza. Vamos chamar os profetas aqui, as crianças, a geração que se levanta. Vamos, gurizada. Erguem suas mãos, vamos abençoar os pequenos. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por cada vida, cada um deles, Senhor. Cada um desses pequenos, Senhor Deus, que tu tens colocado já no coração dos pais deles, ensinar as tuas verdades para cada um, Senhor. Pai, que a vida deles frutifique com tudo que há de bom no teu reino, Senhor. Todo bom propósito já determinado para a vida deles, que nada se perca, Senhor. Que essa noite seja mais uma noite de aprendizado, seja mais uma noite que a tua palavra, Deus, toque no coraçãozinho e na mente deles e vá construindo, Senhor Deus, coisas de valor para a vida deles, Pai. Nós queremos que dessas crianças aqui, Senhor, muitos vão de contribuir com o teu reino, Senhor Deus, com as virtudes que tu colocaste dentro de cada um deles, Senhor. Nós te damos graças pela vida deles, Pai, e pela família deles, Senhor. E que essa noite seja uma noite maravilhosa, que eles te adorem, Senhor, com aquilo que eles têm, Senhor, com as brincadeiras, com o aprendizado, com tudo que há, Senhor Deus, neles, que tu seja adorado por isso. Muito obrigado, Senhor, graças nós te damos. Falou, gurizada, beleza? Pode ir acompanhar as professoras lá e subir para a escolinha. Mas antes de começar a leitura da palavra e aquilo que nós entendemos que há para a gente refletir nessa noite, eu queria falar sobre um pouco sobre o Mevan Academy. O Mevan Academy, nós temos aqui em Passo Fundo cerca de 45 alunos nesse semestre. O Mevan Academy é uma escola, nós temos aqui sendo ministrados 2 cursos, o CPL, que é o curso de capacitação para pastores e líderes, e também a Escola dos Discípulos. A Escola de Discípulos, a Mônica é a facilitadora, e nós vamos ter nessa quarta-feira, não nessa agora, mas na quarta-feira, primeira quarta-feira de dezembro,
a formatura, a entrega dos certificados do módulo, que vai ser feito durante o culto de quarta-feira. Então vai ser um culto especial, a gente queria convidar toda a igreja, vai ser dia 4 de dezembro, para participar, entender um pouquinho mais o que é que acontece aqui nas terças-feiras e nas quintas-feiras, né, para que tu possa também te ver envolvido com isso. Eu quero pedir para o Arthur ali colocar um vídeo só para a gente entender um pouquinho mais sobre o que tem acontecido, não só aqui em Passo Fundo, mas também em todos os polos e na sede também do Mevan Academy. O vídeo estava no ponto ali, é só dar play. Janaína. Olá, eu sou o Davi, essa é Janaína, minha esposa, e nós temos o privilégio e a responsabilidade de hoje liderarmos o Mevan Academy. E o que é o Mevan Academy, ou por que estudar no Mevan Academy? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A história do cristianismo nos ensina que todo o avivamento começou com uma fome por Deus e por sua palavra. Muitas escolas, centros de treinamento surgiram exatamente para cultivar essa fome. E como resultado, a gente percebeu um impacto profundo nas esferas da sociedade, através de um retorno aos modelos bíblicos de justiça, retidão e compaixão. E Deus está procurando, sim, nos nossos dias, homens, mulheres, jovens, adultos com essa mesma fome, porque é sua promessa tocar a terra mais uma vez, um grande avivamento dos últimos dias. Mais do que uma transferência de informações, mais do que um conhecimento teórico e estático sobre uma fé morta num Deus do passado. Nós somos uma plataforma de ensino, onde os atos poderosos do Senhor são testemunhados de geração em geração, para que se repitam, ou seja, para que se faça de novo hoje o que aconteceu no passado. Nós cremos que esse é o ensino no reino de Deus. Essa sinergia de gerações entre pais e filhos, mestres e alunos, todos famintos por Deus, pela sua palavra e desejosos de um grande avivamento. Quando nós estudamos nos Estados Unidos, um amigo nosso nos deu uma palavra que nós íamos ajudar muitas pessoas a realizar os seus sonhos, porque nós sabíamos o que era sonhar sozinhos. Nós voltamos para o Brasil com essa palavra e hoje ela se tornou uma realidade. O slogan do Mevan Academy hoje é um lugar em Deus para descobrir e impulsionar destinos. Nós acreditamos no destino que Deus tem para cada pessoa e nós queremos cooperar para que esse destino se torne realidade, porque nós sabemos que Jesus era alguém que acreditava nas pessoas. Ele pegava homens simples e fazia desses homens grandes homens de Deus. E eu quero aqui trazer alguns dados para vocês desses 3 anos. Próximo mês, o Mevan Academy está fechando um ciclo dos seus 3 primeiros anos. E para nós, mais do que falar de números que vamos apresentar para vocês agora, por trás de cada número existe um homem, uma mulher, um jovem, um adulto, que está tendo um encontro com o Senhor, que está descobrindo a sua identidade e a sua vocação, e que está sendo impulsionado para viver o seu destino. A nossa escola de discípulos presencial, aqui no Mevan Sede Itajaí, alcançou 2.604 matriculados de 17 cidades do Brasil. Então, além de termos pessoas no ensino presencial, nós também temos nossos cursos 100% online. Pessoas de qualquer lugar do globo podem estudar conosco. Já temos pessoas de várias nações. E até hoje, nós tivemos 1.384 pessoas matriculadas nos nossos cursos EAD. E no nosso CPL, que é o nosso programa para capacitação para pastores e líderes, lançado somente há quase 2 meses atrás, nós já temos um testemunho poderoso para te dar. Nós já temos semanalmente sentado à mesa, na mesa da comunhão e do discipulado, com o seu pastor da igreja local, 719 líderes de 45 cidades do Brasil e de 5 países diferentes.
Então nós te convidamos, vai lá e acessa o site mevanacademy.com. Vem fazer com que o seu destino seja impulsionado. Deus te abençoe e esperamos você. Pessoal, então, o Mevan Academy nós temos já agora nesse próximo mês, encerrando o curso Ser Igreja, o módulo Ser Igreja, e as inscrições já vão estar abertas para o próximo ano. A gente vai estar fazendo já em dezembro uma pré-inscrição, para quando as matrículas forem abertas no site, a gente já pode fazer essa inscrição direto online e aí já garantir a vaga. O próximo módulo é o Andar com Deus. No Andar com Deus, nós fechamos o ciclo do Mevan Academy, dos 6 módulos, e aí depois a gente começa de novo família e começa todo o ciclo novamente. Mas é importante para você também conhecer um pouquinho mais e saber de uma ferramenta importante que o Mevan Passo Fundo oferece para cada um que está interessado em se aprofundar um pouquinho mais, né, nas coisas do Senhor, de uma forma também mais didática. Tá bom? Nós temos aqui hoje nos visitando o Sanderson, a Gabriela e Iftael. Acho que é isso, né? Iftael. Sanderson, Gabriela e Iftael. Onde estão vocês, por favor, para a gente conhecer? Tudo bem? Quem mais? Então, assim, nós queremos deixar a vocês umas boas-vindas e dizer, como a gente costuma dizer aqui, que aquilo que o Senhor tem preparado para o pessoal da casa, Ele tem preparado também para as pessoas que nos visitam, e que a graça do Senhor seja, né, da mesma forma que é com cada um. Vocês que estão chegando agora, e daquele que está há mais tempo na casa também, né, o Senhor não faz distinção. A palavra dele vai chegar, vai pegar para ele, aquele que tiver com o coração receptivo vai receber. Obrigado a presença de vocês, e a igreja recebe eles. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, 1 Coríntios 10. Se o pessoal da mesa quiser cortar meu retorno, aqui não tem problema, tá? Se quiser tirar, pode tirar, que fica tranquilo também, se achar que fica melhor. Primeira Coríntios 10, os versículos 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possam suportar. Pai, nós te damos graça mais uma vez, Senhor. Nós queremos orar pela dedicação e pelo zelo daquele que contribui na tua casa, Senhor, porque acredita que a tua mão aqui, Senhor Deus, pode ser movida através das pessoas que se envolvem com a tua causa, Senhor. Dá a eles, Senhor Deus, a tua recompensa, no teu tempo, da tua forma, Senhor. E cada um que creu, Senhor, que precisa viver debaixo dos princípios da tua lei, Senhor Deus, que são puros e são santos, e são verdadeiros, Senhor. E entrega, Senhor, aquilo que tem recebido de ti, para a causa da tua obra, Senhor. Que a tua mão seja poderosa para com todos eles, Senhor. E diante da tua igreja também, Senhor, eu declaro que de mim mesmo não há suficiência, Pai, para que um coração possa ser movido. Pelas minhas palavras, Senhor, nada pode acontecer no plano espiritual, somente no plano físico. Mas nós esperamos em Ti, que é um Deus todo-poderoso, que habita na mais alta das regiões celestiais, Senhor, e que ouve a nossa voz e que pode, pela presença do Teu Espírito, fazer algo sobrenatural aqui nas nossas vidas, que vai além do plano físico que os nossos olhos veem, vai além de um lugar onde nossos pés pisam, Senhor. E nós queremos chegar nesse lugar, Senhor Deus, com a nossa oração, declarando que entregamos tudo a Ti nessa noite, Pai,
e carecemos da Tua graça pela Tua palavra, Senhor Deus, para que Tu fale conosco verdadeiramente e poderosamente, Senhor. Ajuda-nos a compreender mais os Teus mistérios, Senhor, para que a gente se aproxime de Ti, pelas verdades, Pai, que Tu tens estabelecido por todos os séculos, que elas cheguem até os corações hoje dispostos a Te ouvir, Pai, e que algo aconteça de novo, Senhor, na vida daquele que crê. Eu louvo o Teu nome pela Tua palavra, Senhor Deus, pelo legado que tem nos deixado. Não nos deixaste aqui abandonados à mercê de qualquer sorte, mas nos deste uma direção, nos deste uma palavra, Senhor, para que, sendo seguidas, nós alcancemos o caminho da graça, aquele que Tu já de antemão, Senhor Deus, escreveu para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada um que se encontra aqui nessa noite. Assim é que eu oro, Pai, e assim é que eu agradeço, no santo nome poderoso do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, graças a Deus. Mas esses dias eu estava em casa, e o meu filho, pequeno de 9 anos, chegou ali, disse: pai, eu estava lendo a Bíblia. Eu perguntei para ele: o que tu estava lendo? E ele me falou: olha, eu estava lendo aquela parte em que Satanás estava tentando tentar Jesus. Eu pensei: uau, que revelação, né? Estava tentando tentar. A gente sempre se refere a esse texto como a tentação de Jesus. Satanás estava tentando Jesus, né? E aí ele veio e me fala isso, e eu parei para refletir como que a palavra tinha chegado no coraçãozinho dele, né? E a gente pode perceber que se o tentador, sabendo que Jesus era Jesus, ele sabia que não ia poder, né, ter vitória contra o Senhor, mas ele estava ali tentando, né? Satanás estava tentando tentar a Jesus. Mas se foi assim com Jesus, né, se ele teve a ousadia de, diante do Senhor, fazer ou criar algumas situações para que o Senhor sucumbisse no pecado, imagina para com nossas vidas. Nessas regiões celestiais, essas potestades, essas forças malignas, né, procurando colocar algumas coisas, alguns tropeços diante de nós. Nós somos, cada um de nós, somos feitos imagem e semelhança de Deus, nós sabemos dessa palavra, e nós sabemos que o Senhor também tem um propósito para as nossas vidas, para a vida de cada um individual e para cada um de nós como corpo também, mas que há um adversário nesse processo todo, e ele tenta fazer algumas coisas para que esse intento do Senhor não se cumpra nas nossas vidas. Nós sabemos sim que muitas coisas, pelo nosso próprio erro, pelo nosso próprio desejo, né, nós cavocamos uma vala para nós mesmos, mas há uma força espiritual que tenta nos afastar do Senhor, e a gente não pode negar. E temos alguns textos que nos falam um pouco disso, e acho que o Senhor pode, tenho certeza que o Senhor pode nos acrescentar algo de conhecimento sobre isso, e nos trazer alguns alertas, e nos trazer alguma reflexão que, à medida que nós cremos nela, ela pode nos trazer alguns livramentos, ou nos dar uma direção para sairmos dessa condição de livramento. Esse texto começa falando que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O texto não nos fala aquele que está em pé, é aquele que pensa que está em pé, porque o pensar que está em pé nos dá alguma segurança, e essa segurança que nós cremos que Cristo se entregou na cruz do Calvário em nosso favor, que foi para a remissão dos nossos pecados, para que no dia do juízo o Senhor olhe para nós e diz: não, aquele teu pecado já foi pago, alguém tomou o teu lugar. Então você está livre daquele pecado à medida que você aceitou e creu. Jesus morreu na cruz, se entregou em nosso favor para nos livrar no dia do juízo, e não para nos livrar dos atos inconsequentes que a gente toma por causa da nossa própria vontade. Todas as nossas decisões, elas têm uma consequência. Tudo aquilo que a gente faz tem algum retorno, o resultado existe para tudo que se faz. E a gente transfere muitas vezes essa condição de salvação que o Senhor nos dá, e parece que isso nos dá uma segurança e uma certa impunidade, parece que está tudo certo, né? Nenhum mal vai acontecer conosco, porque afinal de contas nós somos crentes. Isso é uma ilusão.
Isso não é um suporte para que a gente viva a nossa vida do jeito que a gente queira, achando que está tudo resolvido, porque Jesus morreu, então eu posso pecar à vontade. Não é assim. E no processo da tentação, em Mateus 4, da tentação de Jesus, de Satanás, do tentador para com Cristo, ele veio vendo que Jesus havia jejuado por 40 dias, ele fez uma oferta, entendendo que Jesus, ele tinha alguma necessidade fisiológica, não comia por 40 dias, então ele tinha fome. E eu entendo que a tentação, ela é num processo, nas nossas vidas é assim também. Ela vem de uma forma mais sorrateira, num âmbito da nossa vida, mas ela vai evoluindo, conforme a nossa vida também, e a nossa jornada vai andando. E conforme a capacidade de resistência que a gente tem ou não. E a primeira condição que vem sobre nós é no nosso corpo, nas nossas necessidades naturais. Quando o homem tem fome, a gente conhece aquela história que, né, falam do ladrão de galinha, alguém que roubou somente para comer, né? E parece que o roubar para comer não é roubar, parece que a fome legitima ele a roubar, mas não legitima. Se ele roubar, ele caiu na tentação, ele sucumbiu na primeira etapa. Mas Jesus, ele disse que não. Só que Satanás não ofereceu pão, a gente sabe da história, ele ofereceu pedra. Então o que ele faz? Ele fala, olha, tu tem um problema. E aí ele cria em nós uma coisa, não, eu preciso resolver esse problema. E a gente busca condições naturais de nós mesmos resolvê-los, talvez roubando uma comida, ou seja o que for, qual for a necessidade. Ou então a gente aciona o próprio Deus para resolver uma situação para nós. Era essa a proposta de Satanás, olha, se tu és filho de Deus, usa esse poder que tu tem e transforma essas pedras em pão. E por vezes nós, em alguma necessidade, nós colocamos o próprio Deus na nossa necessidade. Talvez ela nem é legítima, talvez é um processo que o Senhor tem nos feito passar. E a gente ora e diz, em nome de Jesus, vai dar tudo certo para resolver. E às vezes Jesus não está envolvido em resolver aquele problema, porque Ele quer nos dar uma outra oportunidade de crescimento. Porque a gente sabe que para vencer um processo, a gente precisa se submeter a ele, encarar ele, lutar e aí então vencer. O Senhor nem sempre está disposto a tirar os problemas da nossa frente. Muitas vezes Ele está disposto a nos dar algum ânimo, que a gente olhe para Ele, a gente sabe, não, no Senhor eu posso enfrentar isso. E se precisar ficar 1, 2, 3, 10, 20 dias, no Senhor eu vou conseguir. Mas Jesus usou a palavra, disse, nem só de pão viverá o homem, a gente conhece, esse texto é muito conhecido de todos. E aí então há um segundo processo, e a tentação ela evolui. Agora Satanás, o tentador, ele olha e diz, não, ele está usando a palavra, e eu vou pegar ele pelas palavras dele, eu vou pegar ele por aquilo que ele crê. E esse segundo estágio também para as nossas vidas é quando as nossas convicções são colocadas à prova. Quando alguém discorda dos nossos pontos de vista, quando alguém nos afronta, quando alguém diz que não, isso que tu pensa, essa tua razão não é verdadeira. Às vezes até as nossas convicções religiosas. Quando um descrente, né, tem algum argumento que parece que é mais interessante do que o nosso, às vezes dá uma vontade de dizer, Senhor, manda fogo do céu para consumir eles, conforme os apóstolos disseram uma vez também. Mas é um processo que nós também somos submetidos. O Senhor não vai resolver esses problemas. O Senhor está sim nos dando uma possibilidade de escape. E escape nós sabemos que é Ele. Mas então Jesus, Ele, né, também vence essa. E aí há uma outra oferta, num outro nível. O primeiro foi na condição fisiológica, da carne, do corpo, depois já foi na alma, né? Naquilo que tu deseja, nos teus anseios, nos teus pontos de vista. E a terceira condição, quando Satanás oferece poder. Todo esse reino eu te darei, se prostrado me adorares. E aí vem outra oferta, um pouquinho mais
tentadora, digamos assim, dentro da tentação, ela está num nível maior. E aí a gente começa a olhar para algumas coisas que a gente deseja, talvez algum sonho que a gente tenha tido, que a gente pensa, puxa, é agora que meu sonho vai realizar. Mas o preço disso é muito caro. E às vezes o Senhor até nos concede que isso aconteça, mas logo adiante o Senhor vai nos mostrar até onde a gente poderia ter ido, porque o prejuízo muitas vezes é grande. Eu lembro do texto de Balaão, de Números, lembrei disso hoje à tarde e anotei, Números 22. Balaão foi chamado, era um profeta, foi chamado e foi-lhe feita uma oferta, presentes, mas ele precisava amaldiçoar um reino. E ele consultou o Senhor disse que não. Mas os presentes eram bacanas o negócio. E ele foi lá e consultou o Senhor novamente, o Senhor disse, então vai. Mas logo ali adiante o anjo da morte estava esperando ele. Às vezes a gente contende com Deus pelo desejo nosso. E a gente não consegue ver que aquela oferta, sabe, é algo para nos tirar do caminho do Senhor. Não é mais pela necessidade da carne, às vezes é pela nossa fé. E a estratégia do tentador, ela se repete em Daniel 6, verso 5, os homens procuravam alguma coisa contra Daniel. E eles disseram, nós não temos nada contra Daniel, se não acharmos ocasião contra ele na lei do Senhor. Às vezes as nossas convicções religiosas pode nos trazer algum embaraço. A religião, ela faz isso com as pessoas. Ela cria algumas normas onde parece que a gente, dentro daquelas normas, a gente está confortável e seguro. Mas às vezes somos tentados a cumprir normas e não entendermos o que é a verdade do reino. E a oferta de Satanás, ela é de poder, mas o que ela quer? Ela quer as pessoas. Ele quer as pessoas. Em Gênesis 14, houve uma guerra entre 9 reis e Ló foi levado cativo. Então Abraão juntou um exército e foi e resgatou Ló. E depois desse resgate, o rei de Sodoma chegou para Abraão e disse, olha, você pode ficar com os bens, mas me dá as pessoas. Se repete aqui a mesma oferta do tentador. Olha, tu pode ficar, o que tu queres? Quais são os bens que tu deseja? O que alegraria a tua alma? Os bens não são problema para mim, mas eu quero as pessoas. Talvez ele esteja querendo algum de nós e a oferta possa ser aquilo que a gente sempre quis. Foi assim com Jesus na tentação, foi com Daniel, foi com Abraão, foi com tantos outros. E é assim conosco também. Eu creio que essa palavra que o Senhor nos traz nessa noite, ela é para nos trazer um alerta em relação a quais são as coisas que nós estamos colocando no nosso coração. Quais são os fundamentos dos desejos que nós temos. E essas tentações, elas vão evoluindo à medida que nós vamos ingressando na jornada que o Senhor tem preparado para nós. Quanto mais perto do Senhor nós estamos, maior é a tentação que vem sobre nós. E a nossa jornada, o nosso caminho é o caminho é a própria caminhada, né? E a parábola do semeador nos situa na nossa jornada. Qual que é a nossa jornada hoje? Em que lugar nós estamos na nossa caminhada hoje? Nós estamos naquele lugar e a palavra de Deus que feito tem feito na nossa vida. Sabemos que essa parábola nos fala que muitos nem receberam, a semente caiu na beira do caminho. O pássaro comeu, não chegou no coração das pessoas. São as pessoas que vivem dissolutamente. Nós sabemos disso. Outras, a palavra chegou, mas não conseguiu criar raiz, até brotou, mas não conseguiu criar raiz. E nós conhecemos, talvez vocês conheçam, eu conheço algumas pessoas que começaram a se envolver com o Evangelho, mas no nível raso, onde não havia fundamento, a palavra não estava estruturada.
e sem raiz, logo se secou. Mas eu creio que há um lugar onde a maioria da igreja está, que é onde a palavra foi recebida no coração, nos alegrou, mas os cuidados da vida, conforme diz o texto, os espinheiros vão procurando sufocar. E eu penso que esse é o nível que a gente se encontra, ou a grande maioria se encontra hoje. Nós estamos no Senhor, entendemos as suas coisas, a palavra fez raiz no nosso coração, mas por vezes o nosso dia a dia nos tira desse lugar no Senhor. Por vezes lá no meu negócio, Jesus, se Ele estiver presente ali, se a palavra de Deus estiver presente, Ele vai me atrapalhar, e é melhor que Ele nem esteja. A palavra nos fala de certo episódio, onde Jesus, na região dos Gadarenos, expulsou demônios de um homem, ou de 2 homens, conforme o texto que tu lê, e os demônios foram para os porcos caíram num precipício, e aí chegaram os donos dos porcos, e o pessoal da cidade para Jesus: olha, Jesus, tu não é bem-vindo nesse lugar, tu tem que te retirar desse lugar. Jesus estava dando prejuízo. Às vezes no nosso negócio, Jesus dá prejuízo. Se Jesus estiver ali, é problema para mim. Eu não vou poder mentir, não vou poder enganar, eu não vou poder pagar aquela propinazinha lá, mas se eu não pagar a propina, não se abre o mercado. Mas se eu pagar a propina, eu deixo Jesus fora do negócio. Às vezes a gente deixa Jesus de fora, só um pouquinho, né? Só para Ele não ver. Jesus nos dá prejuízo. Jesus, por vezes, Ele não é bem-vindo em muitas das práticas de muitos cristãos. Esse é o estágio que nós vivemos, e essa condição de nós pensarmos que às vezes as coisinhas pequenas, sabe, Jesus nem vai se dar conta. É como se nós disséssemos para Ele, né: Senhor, fecha os olhos um pouquinho, deixa de ser justo, só um pouquinho deixa de ser justo. O teu princípio de justiça nos fala de verdade, nos fala de tantas coisas, mas agora eu preciso mentir só um pouquinho. E aí depois eu peço perdão para Deus, e aí parece que está tudo certo, né? E Deus, é como se Deus dissesse assim: não, tudo bem, meu filho, eu vou deixar de ser justo um pouquinho, fazer de conta que não vi teu pecadinho aqui, está tudo resolvido, vamos adiante, Jesus morreu por ti, para isso também. Parece que Deus diria algo assim para nós, né? E aí nós, né, temos um excesso de confiança, que parece que nada vai dar errado nas nossas vidas, que as nossas escolhas não vão ter consequência. Poucos dias nós conversávamos com uns amigos, e estava o casal, e aí o nosso amigo esse falou: olha, eles estavam viajando, e eles passaram por um lugar onde ele passa todos os dias. É um lugar de bastante movimento, muito movimento de veículos na BR. E ele passou, havia vindo um caminhão, ele passou milhões, e a esposa dele: cuidado, devagar, e a filha dele no banco de trás também: cuidado. E aí ele falou: olha, eu passo por aqui, eu trabalho aqui nessa entrada, eu passo por aqui 4 vezes por dia. Então 4 vezes por dia, numa semana, 5 dias, 20 vezes por semana. 20 vezes por semana, quantas semanas tem? 50 e poucas semanas tem um mês, multiplica isso. Faz 20 anos que eu estou na empresa, já passei mais de 4.000 vezes aqui por esse lugar. Esse excesso de confiança dele faz com que ele possa passar por ali todos os dias como se nada fosse acontecer. Às vezes a nossa garantia de que nós somos filhos de Deus faz com que a gente não olhe para a consequência das nossas pequenas escolhas, daquela tentação que nós caímos. Porque não há tentação que venha sobre nós se não for conforme o desejo do nosso coração. Isso vem sobre nós conforme as brechas que nós temos, conforme os nossos hábitos, conforme os costumes que nós vamos alimentando. E essas coisas, das coisas pequenas, aquelas que nós julgamos pequenas,
elas também vão evoluindo num processo de degradação. O texto de Lucas 15 nos fala do filho pródigo. E nós vemos ali o processo de degradação que foi acontecendo na vida dele. Primeiro era uma coisa simples, parece que simples, né? Ele chegou e pediu a herança que lhe era de direito. E nós sabemos que a herança, via de regra, ela é recebida pelo filho depois da morte dos pais. Mas o pai dele estava vivo e ele pediu a herança. A herança ainda não era de direito, seria de direito. E ele quebrou o princípio de honra ao seu pai. É como se ele dissesse: olha, se tu estiver vivo, se estiver morto, para mim não importa, eu quero o meu dinheiro, a parte que cabe a mim. E essa foi a primeira etapa de uma série de degradação que chegou na vida dele. Logo depois, quando o dinheiro acabou, as pessoas não queriam mais estar perto dele, ele começou, da primeira quebra de princípio, ele passou por uma degradação moral. Já não era mais quem ele era, já não podia mais aparentar, já não podia disfarçar, já estava maltrapilho. Isso evoluiu até que chegou uma degradação na vida religiosa e, por assim dizer, na vida espiritual dele. Para os judeus, para a religião judaica e a cultura hebreia, o porco era um animal imundo. E eles reputavam, por pessoas de baixa classe, ou pessoas desclassificadas, aqueles que criavam porcos. E ele chegou então a um homem que até então, ou antes, ele tinha por desclassificado, se humilhou diante desse homem e pediu para cuidar dos porcos. Então ele já não estava mais junto com o desclassificado, segundo o juízo dele, agora ele estava junto com o imundo. E isso para a religião judaica era algo inconcebível. E essa primeira quebra de princípio levou esse homem, esse rapaz, a uma degradação também na vida religiosa dele. E assim são as coisas conosco também. Quando as pequenas coisas vão passando, elas não passam simplesmente. Elas trazem uma coisa maior, um problema maior para as nossas vidas. O Senhor nos ensina com esse texto para que a gente olhe para as coisas pequenas. Esse processo de degradação, ele vem de encontro ao desejo do coração de muitos. Mas o problema não é simplesmente um desejo do coração. Nossos corações têm desejos. Por vezes nós desejamos fazer uma viagem, conhecer algum lugar, ser com a família, trocar de carro, trocar de casa, comprar alguma coisa. O problema não é o desejo do coração, o problema é o pecado. O desejo pelo pecado. Se eu quero trocar de carro, o que está envolvido? Qual que é o sentimento que está envolvido nisso? Eu quero levar um conforto maior para minhas viagens, para minha família, o quê? Ou eu tenho inveja do outro cara que tem um outro carro, então eu quero comprar por isso. Quais são os sentimentos que estão envolvidos? Quais são os pecados que estão envolvidos nos nossos desejos? Não há problema nos nossos desejos. Não há problema em ter uma certa ambição, em querer ou buscar e se esforçar para alcançar algumas coisas que não alcançamos ainda. Mas o problema é quando o pecado está junto disso e a gente não consegue ver. Davi, certa vez, também ele estava num local e onde ele começou a cobiçar o que os olhos dele viram. Ele viu uma mulher e ele começou a desejar essa mulher, e ele se moveu para que aquele desejo do coração dele acontecesse. Parecia algo simples, o rei que viu uma mulher e achou ela bela e queria tê-la. Mas isso levou a um caminho de morte. Então, para ficar com aquela mulher, ele precisou armar uma condição, e depois que o problema aconteceu, ele precisou cuidar da reputação dele. Opa, agora ninguém pode saber. Então eu vou ter que matar um cara aí, porque se ele souber vai criar problema para mim. O texto de Davi e Batseba, eu creio que muitos conhecem. Mas mesmo assim ele ainda não conseguia olhar e ver que havia um pecado naquilo.
Eu acho que algumas coisas se assemelham conosco. Muitas vezes a gente não consegue ver que há um pecado naquilo. Há um pecado no nosso desejo. Há um pecado no nosso envolvimento, há um pecado naquilo que a gente busca. A gente não consegue ver. Até que veio o homem de Deus e confrontou ele com a realidade dele. E aí veio uma maldição sobre ele. Se os nossos olhos estiverem fechados para o pecado, pode ser que também venha uma maldição sobre as nossas vidas. Não é tão simples assim. O lidar com o pecado não é tão simples assim. E a confusão que a nossa mente faz pela morte de Jesus, que parece que nos trouxe tanta, né, uma graça tão plena, e que ficamos intocáveis, né? O Senhor nos mostra que há uma outra condição. Quando o filho pródigo se envolve naquele processo de degradação, a Bíblia nos fala que ele vivia de uma forma dissoluta. Dissoluta é algo que se dissolve, ou uma vida desregrada, ou uma vida irresponsável. A irresponsabilidade nos nossos atos, a falta de ordem naquilo que a gente faz, nos leva àquilo que no Salmo 1, aliás, nos coloca: nós temos uma jornada que o Senhor preparou para nós. O Salmo 1 nos fala em andar, em parar e em sentar. Quando a gente começa a ouvir o conselho dos ímpios, quando os ímpios estão no nosso caminho, a gente logo para de andar naquele caminho que o Senhor tem para nós. E depois que a gente para, a gente senta, e aí cria uma zona de conforto, e para levantar e continuar a jornada é mais difícil do que quando a gente já está nela. É como o jovem que se envolve com drogas por causa das influências dos amigos. Os amigos são a má companhia, mas ele ouviu e deu crédito, e ele se envolveu, agora ele é a má companhia. E assim conosco, quando o ímpio fala no nosso ouvido, e a gente começa a dar crédito para ele, o ímpio pode ser o nosso amigo, o nosso colega, os sites que a gente acessa, os programas que a gente assiste, as pessoas que nos visitam. Quando a gente começa a dar crédito, isso vai parando, nos fazendo travar no caminho que a gente tem em direção à graça plena que o Senhor colocou no caminho dele para cada um de nós. E a notícia ruim é que as tentações, elas nos perseguirão durante toda a nossa vida. E é necessário que a gente, o quanto antes, entenda o nosso caminho e a nossa jornada e entre nesse caminho. Não podemos nos demorar em andar no caminho que o Senhor tem para nós, porque quando a noite chega, fica mais difícil. O livro de Juízes, no capítulo 19, fala que certo homem levita, uma vez foi buscar a sua mulher, que estava com o pai dela, e ele intentou no coração dele ficar ali 3 dias, ele ficou esses 3 dias, ele levantou de madrugada para sair, mas aí o sogro dele disse: não, fica mais um dia e tal, e ele ficou o 4º dia, e ele disse: não, eu vou ir agora. Aí o sogro dele disse: não, fica mais um dia, já era o 5º dia, e ele ficou se enrolando e ele saiu. Quando ele saiu já era tarde, e ele não conseguiu vencer a jornada, e a noite pegou ele no caminho, e nessa noite violentaram a mulher dele, mataram ela, e houve ainda guerra entre uma família, entre os irmãos, os descendentes de Jacó. Houve uma consequência trágica, porque a noite cobriu aquele homem, porque ele não se deu conta que ele precisava ingressar na jornada dele um tempo antes. Juízes 19:9 fala assim: já era o 5º dia. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, pai da moça:
Eis que já o dia declina e a tarde vem chegando. Eu peço-te que passes a noite aqui, porque o dia já está acabando. Eu quero que teu coração se alegre, e amanhã, então, de madrugada, tu levanta-te e vai para a tua jornada. Mas o homem não quis passar a noite ali, levantou-se, partiu e chegou até a cidade de Jerusalém, de Jebus. Já era tarde da noite. Existe um tempo para que as coisas se cumpram. E o Senhor nos alerta sobre esse tempo. E é necessário que a gente viva esse tempo. Eu já contei, acho que uma experiência outro dia aqui. Certa vez eu fui visitar uma mulher no hospital. Na verdade, eu fui no hospital, queria fazer alguma visita. E cheguei lá, não me deixaram entrar, só podia entrar se se alguém tivesse solicitado uma visita. Eu fui lá para frente do hospital, tinha um rapaz, isso em Caxias do Sul. Tinha um rapaz lá na frente, fui conversar com ele, disse, tem alguém aí da tua família que está fazendo na frente do hospital? Ele disse, tem, minha sogra está ali. E eu perguntei, será que ela gostaria de uma visita? Não sei, acho que sim, né? Tanto faz. Como é que é o nome dela? Fulana, né? Aí eu cheguei lá, na porta do hospital, a dona fulana, vim visitar ela, daí me deixaram entrar. E como eu ia no hospital, eu já tinha, em casa eu tinha lido um texto da Bíblia, para levar, né? Normalmente, quando vai falar sobre cura, a gente lê Isaías 53, que é um texto sobre cura, e eu cheguei com um texto pronto para ela. Aí cheguei lá, não consegui entrar, me mandaram esperar um pouco, e aí daqui a um pouco liberaram, tu entra naquela salinha lá, põe a máscara e aí tu pode entrar, né? Vamos lá. E aí, eu tinha lido uma Bíblia em casa, peguei uma outra Bíblia menor para levar, e cheguei, entrei naquela sala, botei a máscara, entrei naquela sala, vi aquela senhora entubada, os olhos arregalados, assim, né, assustada, não sabia o que estava acontecendo direito com ela, e nem que, né, não tinha diagnóstico ainda, recente abaixado, né, não me conhecia, eu também não conhecia ela, e eu abri a Bíblia e fui ler o texto, que eu tinha lido em casa para ela. E aquela Bíblia, minha filha era pequena, não tinha guria ainda, minha filha tinha rasgado uma página da Bíblia, brincando com a Bíblia, rasgou aquela página. Eu tinha lido na outra Bíblia, cheguei lá, fui abrir, faltava a página. Senhor, é outra coisa, me diga uma outra coisa, me dizer para essa mulher. E eu peguei a Bíblia e abri, sabe quando tu abre a Bíblia assim, e olha, e ali, e era um texto de Hebreus que dizia assim, invocai o Senhor, né, enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. A mensagem para aquela mulher era que havia um tempo para ela. O tempo dela estava se esgotando. Não era uma mensagem de cura, ela estava no hospital sim, mas não era uma mensagem de cura que o Senhor queria levar para ela. O Senhor queria dizer para ela, olha, existe um tempo, e ainda é possível que tu olhe para mim, e que alguma coisa aconteça na tua vida. E eu creio que ainda há um tempo para nós, sabe, eu sei que nós estamos aqui na igreja, todo mundo ama o Senhor, todo mundo louva o Senhor, todo mundo adora o Senhor, todo mundo oferta, todo mundo dizima, todo mundo, enfim, né? Cumpre os ritos, mas tem uma coisa mais profunda que o Senhor quer trazer para ti nessa noite, alguma coisinha que possa estar guardadinha no teu coração, uma coisa que talvez tu não dê tanto valor, que tu não tenha visto ainda, e o Senhor te mostra nessa noite, ou há de te mostrar, se assim tu creres e se abrir o teu coração para que o Senhor coloque alguma coisa nova ali, alguma coisa que precisa ser mexida ainda, porque tu estás na tua jornada, andando a tua jornada, não se cumpriram os teus dias ainda, os nossos dias não se cumpriram ainda, mas há algo nesse trajeto que precisa ser ajustado. Toda jornada do Senhor é uma jornada de glória, de graça, com dificuldade sim, mas sempre há um escape. Mas às vezes a gente não consegue ouvir a voz do Espírito que possa nos dar esse escape. Junto com a tentação, vos proverá o livramento para que você possa suportar. Às vezes você não precisa, esse livramento não vai ser para te tirar, mas vai para te dar uma força para te atravessar esse tempo.
Talvez possa estar acontecendo algum tempo assim na tua vida, em algum âmbito. Talvez está bem financeiro, mas tem problema de relacionamento. Talvez está bem de relacionamento, mas tem um outro problema de enfermidade. Talvez está bem de enfermidade. Alguma coisa pode estar acontecendo na tua vida. E o Senhor diz que é tempo ainda de você tirar algumas coisas que estão aí te atrapalhando, talvez algum deslize que tu possa ter dado. E assim como Davi, o deslize trouxe uma maldição. Assim como Balaão, o deslize, a escolha errada, fez com que o anjo da morte estivesse ali, esperando, próximo. Talvez a nossa autossuficiência, por sermos crentes, possa estar embaçando a nossa visão para algumas coisas que a gente não tem conseguido ver ainda. João 14, verso 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O livramento vem pela voz do Espírito. Eu acredito que o Espírito de Deus, que está em todo lugar e sempre esteve, Ele se liga em nós, se une a nós, Ele habita, faz morada em nós, pelo nosso Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito. E é pelo nosso Espírito que o Senhor toca em nós. Então, quando nós cremos que o reino de Deus está dentro de nós, não é porque Deus está morando aqui, não, é porque nós temos um Espírito, e quando o nosso Espírito se une, é assim como que uma lâmpada, quando a energia chega até aquela lâmpada, o que tem dentro da lâmpada acende. Assim como nós sendo a lâmpada e o Senhor sendo a energia. Então, quando o interruptor é ligado, a energia passa e ela ilumina o ambiente. Talvez a gente precise ligar algum interruptor na nossa vida. Abrir, sabe, a nossa mente para que ela não bloqueie mais o nosso espírito. Talvez algumas convicções precisam ser derrubadas na nossa vida essa noite. Talvez até convicções religiosas. A nossa maneira de crer, para que libere esse acesso do nosso Espírito com o Espírito do Pai, para que o Espírito do Pai estando em mim, o Espírito do Pai estando em ti, estando em cada um de nós, nós vamos ser um com eles. Essa é a proposta do Senhor, sempre foi. O Senhor sempre quis habitar no meio de seu povo, sempre, desde sempre. Das visitas que Ele fazia a Adão, do tabernáculo que Ele ordenou a Moisés, porque Ele queria habitar no meio do povo, da própria vinda do Senhor, do retorno do Senhor, da promessa dEle. Deus sempre quis habitar no meio de seu povo, mas precisa que a gente tire algumas convicções, precisa que a gente abra nossos olhos, que algum pecado, quem sabe, não deixa a gente viver a plenitude do Senhor. Para encerrar esse texto que nós lemos, os versículos anteriores, nós lemos 1 Coríntios 10, verso 12 e 13. Nos versículos anteriores, o título é O Exemplo da História de Israel. E o texto nos fala que o povo de Israel, na jornada para alcançar a terra prometida, olha só, era tudo que eles queriam, era a promessa de Deus. Eles estavam numa jornada para alcançar a promessa do Senhor. Assim como a nossa jornada individual. E eles bebiam da mesma fonte espiritual, bebiam da pedra espiritual que os seguia, essa pedra era o próprio Cristo. Todos desfrutavam do mesmo alimento que o Senhor dava. Mas o texto nos diz que muitos deles pereceram no deserto. Muitos deles pereceram. Estavam na jornada, tinham tudo que o Senhor lhes proporcionava, mas muitos murmuravam, muitos praticavam a imoralidade, verso 8, muitos punham o Senhor à prova, na jornada, desfrutando de tudo, algumas coisas fizeram que eles perecessem no meio do caminho. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê a força de vencer
aquilo que a gente não tem conseguido vencer ainda, ou talvez até aquilo que a gente nem tem visto ainda, porque o nosso coração já ficou, nossa mente talvez cauterizado com aquele pecadinho, e aquele pecadinho já ficou até amigo. E se alguém falar mal, a gente briga para defender o pecado, não é assim? Sei, tem gente que fumava, se alguém falasse, o cara ficava louco, ou bebia, ou enfim. Usei um exemplo só, não vem ao caso qual seja. Mas às vezes a gente defende o nosso pecadinho, e ele passa a fazer parte da nossa vida, e a gente não sabe para onde que ele vai nos levar. Vamos colocar de pé, por favor. Às vezes a gente tem medo de perder algumas coisas, né? A gente tem medo de abrir mão de algumas coisas, porque parece que isso vai nos dar algum prejuízo. Em Atos dos Apóstolos 20, 23, o apóstolo Paulo fala: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Falamos aqui que é a voz do Espírito, né, que nos propõe o livramento. E ele disse: o Espírito me revela e me diz que prisões e tribulações me esperam, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Havia alguma coisa proposta para Paulo, alguma coisa proposta para ti, alguma coisa proposta para mim. E aquilo que o Espírito te revelar nessa noite, assim como foi com Paulo, o Espírito me revelava dizendo: olha, tu vai ter problema, vai ter prisões ali na frente, vai ter tribulações ali na frente. E ele dizia: não tem problema, não tem problema, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel até o último dia, e eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que, com alegria. Imagina, tu despreza a tua própria vida, mas desprezando a tua própria vida, tu consegue ter alegria. Outro dia nós conversávamos no CPL sobre alegria e felicidade, nós falávamos da diferença de uma condição momentânea, né? De estar ou de ser, né? Você pode estar alegre, mas você pode não ser alegre, ou você pode, né, viver um bom momento, mas aquele momento ele não é contínuo na tua vida. Mas o apóstolo falava que, olha, não tem problema as tribulações, não tem problema, mas eu vou andar com alegria para cumprir aquilo que está proposto, porque ele sabia o que havia lá na frente. Se a gente conseguir olhar um pouquinho mais para frente, além do que os nossos olhos enxergam, a gente vai saber que as coisas que a gente perder aqui, a gente pode dar por lucro, porque há uma glória que há de ser revelada nas nossas vidas, algo que o Senhor prepara para aquele que crê. E é difícil muitas vezes, porque a gente está muito acostumado com o nosso dia a dia, a gente não consegue vislumbrar a maravilha que é um momento posterior que vem depois desse. E a gente pensa que a nossa vida aqui sim é preciosa, e a gente dá um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, sabe? Mas a nossa vida aqui, ela pode ser vivida com alegria no meio da confusão, da tribulação, no meio do problema, no meio da prisão. Pode ser, se nós entendermos que há algo maior logo adiante, algo de maior valor, algo que é eterno, e algo que é para nós, que o Senhor já preparou para nossas vidas. Se você focar todos os teus objetivos para essa vida maior, tu vai ver que toda essa correria que tu faz todo dia aí, ela só está te desgastando. O Jeff falou aqui de que Salomão, ele recebeu um legado, mas ele não deixou um legado.
E por não ter deixado nada, ele viu que a vida dele foi só canseira e enfado. O que ele deixou foi um reino dividido, o que ele deixou foi confusão entre irmãos. E aí todo o esforço dele, toda a sabedoria, toda a riqueza não valeu de nada. Canseira e enfado. Mas o apóstolo Paulo nos deixa um legado na palavra e nos diz que dá para ter alegria sim. Dá para ter alegria procurando viver uma vida com retidão, seguindo a carreira que nos está proposta. Eu quero orar contigo nessa noite que entende que algo precisa mudar no teu coração. Entende que essa visão da presença de Deus, do reino vindouro que o Senhor nos promete, está um pouco ofuscada com o embaraço do dia a dia. Para ti que tem alguma coisa que tu não conseguiu vencer ainda, que talvez tu nem refute por um pecado, talvez é só um deslizezinho, mas que fez morada no teu coração. Mas que você crê que aquele que permite que sejamos tentados, ele nos dá uma saída. E essa tentação ela não é maior do que aquilo que a gente pode suportar. E no Senhor a gente pode vencer. Pai, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças pela tua palavra, antes de mais nada, Senhor. Porque ela é reveladora, Senhor. Ela é penetrante, ela entra lá no nosso fundo da nossa alma, divide a nossa alma, o nosso espírito, juntas e medulas. Ela sabe o que é carne, o que é alma, o que é espírito. A tua palavra, Senhor. E ela conhece os pensamentos do nosso coração. Pai, que a tua palavra nessa noite, Senhor Deus, faça algo de novo na vida daquele que creu, naquele que reconheceu que algo precisa mudar na vida dele ou dela, daquele que reconheceu que essa jornada é uma jornada de graça e nós caminhamos em direção a um propósito maravilhoso, Senhor, em direção a um dia onde estaremos todos na tua presença, desfrutando de todas as benesses do reino do Senhor, junto do Rei. Mas que hoje nós ainda não conseguimos ver isso, Senhor, então nós nos embaraçamos, Pai. Pai, faça algo de diferente no coração daquele que creu, Senhor. Faça algo diferente no coração daquele que luta contra o pecado, Senhor, que não tem conseguido vencer ainda, Senhor. Aquele talvez que o tentador já está, Senhor Deus, tripudiando sobre a vida dele, Pai, porque ele não conseguiu vencer. Pai, venha com a tua mão nessa noite, Senhor. Tu és o nosso escape, Senhor. Espírito Santo, inunda essa vida, Senhor Deus, rompa, Senhor Deus, dentro dessa pessoa, desse ser, Senhor. Estabeleça ali a tua morada, Senhor Deus, traga um regozijo no coração, assim como o apóstolo Paulo diz aqui, eu posso andar com alegria nessa jornada. Senhor, traga alegria, Senhor. Traga alegria para esse que chora, Senhor Deus, para esse que se reconhece como um pecador, para esse que se reconhece como sendo aquele que não tem conseguido ainda vencer muitas coisas, Pai. Senhor, que a tua misericórdia, o teu amor, Senhor Deus, nos cubra nessa noite, Senhor. Que algo novo aconteça, Senhor Deus, nessas vidas, Pai, e as impulsione nessa jornada, Senhor. Se há alguma maldição, Pai, se há alguma maldição por causa de um pecado, Pai, o teu pecado sendo revelado, Pai, havendo arrependimento no coração, maldição nenhuma vai prosperar, Senhor. Senhor Deus, permita que corações nessa noite sejam quebrantados, Senhor, e que o arrependimento brote nessas vidas, Senhor. Quebra, Senhor Deus, quebra com arrependimento, quebra com a confissão, quebra, Senhor Deus, quebra as maldições, Senhor Deus, que vieram por causa de caminhos mal escolhidos, Senhor. Talvez muitos escolheram caminhos que já não conseguem mais voltar atrás, não sabem como retroceder, não sabem como sair desse lugar. Talvez um poço escuro, Senhor. Talvez um lugar abafado, talvez um lugar de dor, talvez um lugar de medo e insegurança, Pai. Senhor, venha com a tua mão, Senhor. Venha com a tua mão poderosa, Senhor.
Levanta, Senhor. És Tu aquele que levanta o caído, Pai. És Tu aquele que dá o escape, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti. Leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só a Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Meu Jesus, meu Jesus, me leva pra perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só a Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, oh, me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde Existe em nós uma fome que não sabemos explicar. Existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui, não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. Arriscarmos a buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a terra espera ansiosamente para ver.
céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.